Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada, adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem correr longas distâncias, pedalar por horas ou manter um ritmo intenso de treino sem perder o fôlego? O segredo pode estar em um componente fundamental do condicionamento físico, o endurance, ou resistência física. Hoje nós vamos falar sobre movimento, qualidade de vida e bem-estar. Afinal, todo mundo sabe que a prática de atividade física é essencial para manter o corpo e a mente saudável. Vamos entender melhor o que é o endurance, como ele impacta em nossa saúde e desempenho e como qualquer pessoa, independentemente da idade ou do nível de condicionamento, pode desenvolver essa capacidade com segurança e constância. Mas como começar? Como manter uma rotina e quais os cuidados que devemos ter? Para responder essas e outras perguntas, convidamos um profissional que entende do assunto, o educador físico e coach Eduardo Martins, que vai nos orientar sobre os melhores caminhos para sair do sedentarismo, prevenir doenças e viver com mais disposição e longevidade no esporte, principalmente no endurance. Então fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e informação de qualidade pode transformar a sua vida. José Eduardo Martins Rodrigues, formado em Educação Física, bacharelado pela Unitoledo em 2014, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unitoledo em 2016, pós-graduando em Ciências do Endurance pelo Instituto Valorize. Ele é treinador de triatlon e de corrida desde 2019. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, Eduardo Martins, muito obrigado pelo seu tempo. Eu quem agradeço o convite, fico feliz de estar aqui e ser seu treinador e amigo. Maravilha. Ô, Eduardo, conta pra gente, então a gente quer saber, o que é atividade física? Como é que a gente começa uma atividade física? Basta querer, né? Não tem muito segredo não. Se tiver um tênis e disposição, qualquer roupa, a atividade física envolve desde de atividade aeróbia tanto quanto anaeróbia, né? Então, ou corrida, caminhada, musculação, basta você querer, não precisa de muito, não. E qual que é essa diferença de aeróbia para anaeróbia? Treinamento aeróbios, a gente tem nossa principal via energética, o ácido graxo, né? Que é a gordura. E a anaeróbia, a principal via de fonte de energia é a glicose. Então, treinamento de força tem muita relação com o tipo de fibra de 2B, que é a fibra de força. E o treinamento aeróbio tem muita relação com a adaptação do tipo de fibra 1, que é a aeróbia, mais consumo de oxigênio. Que é de mais resistência. Mais de resistência. Né? E qual que é essa diferença, assim? Por exemplo, a pessoa que quer começar a treinar, ela é sedentária. Vamos pegar a pergunta do Gabriel Dias. A pessoa sedentária, ela quer entrar para o triatlon. Qual é o primeiro esporte que ela deve fazer ou já faz tudo de uma vez? Quando me procuram, eu sempre indico começar com uma modalidade que se encaixe melhor com a rotina da pessoa, né? Ou corrida, ou ciclismo, ou a natação. Às vezes a pessoa já nadou muito tempo lá na infância. O importante é estar iniciando em qualquer atividade física. Voltou a nadar, conseguiu encaixar uma rotina de treino de 2, 3 vezes na semana. Tenta adicionar mais outra modalidade, tanto corrida quanto ciclismo. Aqui, encaixar melhor na sua rotina para você conseguir ter um padrão. Depois disso, tá fazendo 2 modalidadezinhas, aí dá para pensar em começar a adicionar a terceira, mesmo porque tem muitas provas hoje em dia de 2 modalidades, né? Um aquatlon, duatlon, então dá para começar a vivenciar o esporte com 2 modalidades. E tem alguma modalidade que ela é mais difícil de iniciar, assim? É mais dificultosa, é mais trabalhosa? Sim. O pesadelo dos triatletas é a natação. Para quem nunca nadou quando criança, aprender a biomecânica da natação é muito difícil.
Depois de 20 e poucos anos de idade, a nossa consciência corporal já muda muito, né? De padrão de aprendizagem motora. Então, uma criança desenvolve muito melhor a natação do que um adulto. E depois que a pessoa começou a desenvolver melhor essa técnica da natação, a corrida seria o mais difícil ou a bicicleta? Depende do quanto você vai dispor de tempo para cada modalidade, né? Acho que não tem o mais difícil, não. Vai depender do quanto você se dispor para fazer os treinos, né? Se você treinar 4 vezes corrida e 2 ciclismo, logicamente o ciclismo vai se tornar mais difícil e vice-versa. E Eduardo, tem alguma idade mínima para começar a treinar? Não? Como é que funciona? Não, hoje que a pessoa quer? Eu quero procurar o Eduardo para começar a treinar. O que ele deve fazer? De qualquer idade ou... Então, tem alguma idade mínima, máxima? Não, é um esporte totalmente inclusivo, né? Desde criança até idosos, né? Então, não tem idade, não. Tá. E Eduardo, e como é que faz? A pessoa pratica os 3 esportes. É importante fazer um treinamento de academia? Sim. Para triatletas, hoje a ciência diz que o que vai ajudar no triatlon é o treinamento de força pura, que são treinos de baixa repetição com uma carga muito alta, um descanso baixo, ou um descanso alto também, porque no triatlon a gente não desenvolve tanta força, né? Não é um esporte que precisa de fibra do tipo 2 na hora de você fazer uma prova tão longa que nem um Ironman. Então, o treino de força pura, ela tem um benefício muito grande em triatletas, em corredores, ciclistas, e afins, qualquer outro esporte, tanto quanto natação, tenistas, jogadores de futebol. O treinamento de força ajuda muito a não lesionar, né? O principal aspecto do treinamento de força é não lesionar. Não é porque você faz academia que você vai jogar futebol melhor, que você vai ter mais resistência ali na hora de correr 90 minutos. Você vai ter uma explosão melhor para fazer um sprint. Na hora de fazer a frenagem do sprint, a chance de você lesionar é muito menor. Mas em questão de melhora de performance, é muito baixa. Quando for esse treinamento de força, fazer menos repetições e mais carga? Sim. Lógico, você precisa passar por um processo de adaptação muscular para chegar no nível de treinamento de força. Não tem como eu colocar um aluno iniciante já para colocar um treino de força pura na academia. Então ele tem que passar por um processo de adaptação músculo-tendíneo, ósseo, para aguentar essa sobrecarga do treino, que é muito puxado, né, para as articulações, né? Por mais que a repetição é baixa, é muito puxado o treino. A carga seria submáxima, né? Não é a carga máxima. É uma submáxima bem próxima da máxima, né? Ali tem 100% de um RM, você vai colocar 90% de um RM. Quantos dias na semana seria interessante estar fazendo? Para fins de performance, 2 vezes, tirando a parte específica, sim, né? Sim. De quem... Só academia, digo. Só academia, treino de força pura umas 2 vezes na semana. Vamos dizer que está na moda agora o esporte de longa duração, de alto rendimento. O que significa, quer dizer, o endurance? Endurance é uma adaptação cardiopulmonar e músculo-esquelética que o corpo sofre em estímulos mais longos de duração. Hoje a ciência diz que tudo que sai da via glicolítica e passa para a aeróbia já é um treinamento de endurance, né? Então, uma corrida de 5 km já é um treino de endurance. Aí depende, porque é diferente o endurance para você para um endurance de quem está iniciando. Então, às vezes correr 5 km para o iniciante já é assim 40, 50 minutos. Então, para ele já é um endurance. Um longão de um iniciante de 12 km não é um longão seu de 30. O endurance é o esporte de longa duração que requer mais fibras do tipo 1 e tem essa adaptação maior
da via oxidativa. E o que ela diferencia dos outros tipos de esporte, por exemplo? Até mesmo da academia. A pessoa que treina todo dia academia, ela consegue fazer o endurance? Consegue. Hoje tem que ter, né, essa conciliação de treino resistido com treino aeróbio. Aí vai da particularidade de cada um. Se é fim estético, se quer performar em corrida. Para quem quer performar em corrida, o fim estético acaba não correndo junto, né? Porque o gasto calórico de uma corrida é muito alta e a demanda energética também. Se você quiser ganhar massa muscular, vai ser muito difícil. E vice-versa, se a pessoa quiser fim estético, ela não vai estar conseguindo colocar tantos treinos de corrida porque ela vai estar muito cansada do treino resistido e nem vai conseguir performar por causa do cansaço, então não vai conseguir executar os treinos, muitos treinos na semana, então vai muito do que o atleta quer. E o endurance, ele está contido em qualquer tipo de esporte? Sim. Então pode ser um beach tênis, qualquer outra coisa? Sim. É que a frequência cardíaca fique alta durante determinado tempo de longa duração. Não pode ter tantos intervalos. A ideia é que você fique num padrão de intensidade baixa durante uma longa duração. E isso seria o endurance. Tá. E qual que seria o ideal de treinamento durante a semana? Corredores, assim, pensando em performar, acho que 4, 5 vezes na semana, alguém que já vem correndo, né? Alguém não sedentário e não iniciante. Então, de 4 a 5, e para quem está iniciando 3 vezes, para dar um tempo de recuperação na parte músculo-tendínea. Se você quiser pegar um iniciante e colocar ele 4 vezes na semana para correr, a chance dele ganhar uma tendinitezinha, que é normal acontecer, né, em corredores, mesmo que já vem da academia, recruta fibras de músculos diferentes que você trabalha, tem um impacto, né? Então acaba inflamando ali um tendão da pata de ganso que não é tão executado na musculação, um tendão calcâneo, fascite plantar, tibialgias, né? Que é a famosa canelite, que pode ser tanto muscular quanto óssea. Então tem que ver o condicionamento físico de cada um. Mas iniciantes 3 vezes, e para quem já está há um tempo no esporte, de 4 a 5. Corredores, triatletas todo dia, sem day off. Eu que o diga. É porque no triatlon é muito diferente, né? O triatlon, você nadou hoje, amanhã vai pedalar e talvez correr um pouquinho, aí na quarta vai, nada e corre, então você já descansou do ciclismo, aí no outro dia você faz o ciclismo, um ciclismo mais leve, então você já recuperou o treino de um dia antes, então dá para gerenciar melhor o tempo e os estímulos, né, de intensidade no triatlo. Então, day off é só para quem quer mesmo, não precisa. Tá. E vamos falar um pouquinho de triatlo. Hoje as pessoas têm o famoso Ironman, né? Só que as pessoas já querem ir direto para ou 73 ou o próprio Ironman. Tem alguma categoria diferente para a pessoa que quer iniciar, que assim, e o que é o ideal, né? A pessoa já ir diretamente para essas provas ou fazer algumas provas antes? É um esporte que está assim na crista da onda. Muita gente querendo iniciar no esporte, assim, afobado em querer fazer uma prova de Ironman. E Ironman é uma patente, assim como marcas de roupa. Existem vários outros meio Ironmans, que a distância é 73, de outras patentes com um valor muito menor. Mas a pessoa que vai com muita sede ao pote normalmente desiste logo depois de chegar no pote. Não curte o processo de fazer uma prova curta, depois tentar fazer essa mesma prova curta melhorando o tempo, igual acontece com corredores que fazem uma prova de 5, fiz em 35 minutos, aí depois faz outra em 32, 30. Então, curtir o processo de evolução é o que deixa uma vida mais longívia de triatlon, né? Então, nós que começamos lá atrás, ninguém sabia nada, era tudo no achismo, vamos treinar aqui, fazer isso, tal prova.
E então, tipo, a gente curtiu, a gente olha lá atrás, vê aqueles monte de erros que a gente cometia. Então a gente curtiu, né? Então a gente faz o esporte porque nós gostamos. A ideia de quem está iniciando, inicie porque goste, não porque tá o esporte da moda. Porque se quiser já entrar indo para um meio Iron, só por causa do MDOT, que é a maior franquia de esportes de endurance do mundo, a chance de terminar ali é gigantesca. Então, inicia com um esporte, com outro, depois vai para 3, começa com uma provinha aqui no interior, conhece como que é ali uma transição, o pré-prova, o nadar com 300 pessoas do seu lado, batendo perna, braço, sai, tenta fazer a mesma prova, da mesma distância, com um tempo menor, depois passa para um pouco maior, que é um olímpico, fica um tempo no olímpico para desenvolver algumas adaptações de força no triatlon, depois faz um sprint de novo para ver o quanto melhorou. E para quem está iniciando, inventaram uma nova modalidade que chama Super Sprint, né? Que aí é 375 nadando, 10 pedalando e 2,5 correndo. Então, tipo, é bem tranquilo para quem já tentou fazer alguma nataçãozinha em água aberta. Mas tem hoje para todo mundo, desde o speed, mountain bike, quem já tem bike de triatlon. Vamos. Pessoal, o papo tá muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais. Eduardo Martins falando tudo sobre esporte, performance, triatlon. Fique com a gente que daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Vida Leve Saúde e hoje um bate-papo muito especial com o Eduardo Martins, coach de triatlon, de corrida, que está aqui batendo um super papo conosco e está ensinando e dando as dicas especiais. Eduardo, conta pra gente então, a pessoa que quer iniciar no triatlon, ela tem várias categorias, né? Então vamos falar das metragens para eles entenderem. Então tem o Super Sprint. Tem o... Qual é a metragem? Super Sprint, 375 nadando, 10 km pedalando e 2,5 km correndo. Aí vem Desse vem pro sprint. Sprint, o short. Que é o dobro da metragem, 750 metros nadando, 20 km pedalando e 5 km correndo. Depois desse, tem o olímpico, que é a distância dos Jogos Olímpicos, que tem o nome de standard. É 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. É o dobro do sprint. Aí, pulamos para o meio Iron, que é o tão sonhado meio Iron, que é 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. Meio Iron tem o Iron completo, que é o dobro de tudo do meio Iron, né? 3.900, 3.800 nadando, 3.800 nadando, 180 pedalando e 42.195 correndo. Nossa, que é brava, né? E Eduardo, conta pra gente sobre os equipamentos. A pessoa quer, qual que é o primeiro passo em relação a equipamentos para elas fazerem? É um esporte que vai para todos os gostos e vontades, né? Para quem quer iniciar e não quer gastar, consegue comprar relógios de entrada, óculos de entrada. A bicicleta pode ser até uma mountain bike, não precisa ser uma de speed, mas também se quiser comprar uma de speed, tem bicicletas semi-novas e novas ali na casa dos 4, 5 mil. Isso aí já chutando nova, né? Então consegue até mais barata para quem está querendo iniciar. Temos amigos que fizeram provas ótimas de mountain bike. Tênis, tem para todos os gostos de 300 a 3 mil reais. Então, assim, dá para começar com o que tem e sem ser muito oneroso, porque eu acho que é um dos medos de todo mundo, é que é um esporte caro. Mas depende o quão caro você quer que se torne, né? Se você quiser investir muito, você consegue, mas se você quiser começar com pouco, também consegue, tranquilo. Não precisa já comprar tudo do mais top, né? Primeiro dá o primeiro passo, pega as coisas mais básicas, até para saber mesmo se você vai gostar. Né? Não adianta você fazer um grande investimento e vai 3, 4 meses você não desiste. Né?
E como que surgiu o triatlon, o esporte na sua vida, Eduardo? Eu, desde criança, sempre gostei muito, né, de atividade física. Na escola, jogava futebol, vôlei, basquete, o que tinha de esporte eu estava envolvido. Lá com meus 15 anos eu comecei a praticar jiu-jitsu. Do jiu-jitsu foi me levando um pouco para academia e com 18 para 19 anos, que eu tinha acabado de fazer um curso técnico de açúcar e álcool, eu ingressei na faculdade de educação física. E na época até ingressei porque meu pai e amigos ficavam me atormentando, que eu não podia ficar sem estudar. E acabei começando. Nesse período cheguei à faixa preta do jiu-jitsu, conheci pessoas na academia e um deles começou a me incentivar a correr, me levou para correr meus primeiros 10 quilômetros, assim, foi muito dolorido meus primeiros 10 quilômetros, mas muito, sim. Lembro que eu cheguei na academia, me joguei no chão, foi bem doloroso, não foi gostoso, mas peguei o gosto. E esse mesmo amigo estava inscrito para uma maratona e ele até fala assim, eu te chamei para ir para meia maratona, mas na minha cabeça ele me chamou para maratona. E eu falei assim, se eu correr com você esse final de semana 21 quilômetros, eu vou. Que decisão. Fomos correndo até Birigui, voltamos. Na hora que terminou, falei assim, promessa é dívida. Fui lá e fiz a inscrição da maratona do Rio de Janeiro. E foi aí que eu fui até largando mão do jiu-jitsu. Fui saindo do jiu-jitsu, entrando mais no mundo do endurance, né, que são provas mais longas. Nunca gostei muito de provas curtas, com muita intensidade. Eu prefiro mais provas longas, que são autorreflexivas, né? Você tá ali treinando em baixa intensidade, você resolve muitos problemas ali. Então foi ali que eu ingressei com esse amigo, Rafael, e foi me dando tanta paixão que quando eu terminei a faculdade eu queria fazer um mestrado para atuar como professor, sim. Perdeu totalmente o sentido fazer um mestrado. Eu comecei a estudar mais sobre fisiologia do exercício, fazendo a pós, aí apareceu a Navas Endurance, que é a assessoria hoje que eu represento aqui no interior, mas veio por conta de um amigo. Aí juntou outro amigo que me ajudou a comprar uma bicicleta, foi literalmente isso, um amigo do jiu-jitsu que tem um lanche em Araçatuba, foi na loja de bicicleta comigo, deu o nome dele de avalista e eu peguei uma bicicleta que eu dei um dinheirinho de entrada e ele deu o nome dele de avalista para eu comprar uma bicicleta. Então eu comecei de baixo também. E aí foi despertando. Da maratona comecei a treinar, comecei a nadar e fui fazer o sprint, aí dali para frente me apaixonei ainda mais pelo esporte. Bom. Igual eu. Quando a gente fez o meio Iron em 22, pra mim eu ia fazer só aquela... Já tinha feito umas provinhas curtas, né? E pra mim era o ápice. Nossa, fazer uns 73, nadar quase 2.000, pedalar 90, correr meia maratona. Falei, não, pronto, vou parar, né? Não quero mais. Mentira. Aí você, na outra semana, você quer fazer, você quer treinar. E foi que foi. E esse ano fizemos o full, né? Ironman full. O tão sonhada prova de um triatleta. Né? E aí, claro que tem que ter assessoria por trás, tem que ter as pessoas que saibam o que estão falando, para você não fazer sozinho as coisas, não se machucar, não se lesionar, não querer desistir do esporte. Para isso que tem assessoria, né? E pessoas tão capacitadas que nem você, que saibam o que estão fazendo, o que estão falando, né? E além de ser um excelente atleta, né? E qual que seria a sua dica assim, para as pessoas, Eduardo? Do esporte em geral? Se divertir. Eu acho que é o fundamento da atividade física, do exercício físico na nossa vida, é a diversão, né? Aumentar o nível de serotonina do corpo. A partir do momento que passa a ser mais estressante do que gostoso, já não tem muito sentido, né? Então acho que tem que ser prazeroso. Antes de tudo tem que ser prazeroso. Se já não está mais fazendo sentido, seria bom refletir se você já
deixou de curtir o esporte, se você está levando muito a sério, se está levando muito a sério o porquê que está levando a sério, se ele é remunerado, se não é. Porque se for um esporte só por hobby, acho que não tem necessidade de ter tanta gana de querer assim, pode. Não, tá ali é para brincar, para descontrair com um amigo. Então, o segredo de qualquer esporte, tanto do endurance quanto do treinamento resistido, eu acho que é socializar, é curtir o momento. E você falou uma palavra-chave, né? Curtir o processo, né? Porque que nem a gente treinou pro Ironman Full. É uma longa jornada. Se você não está curtindo o que você está fazendo, Sim. Com certeza vai ser maçante, vai ser sacrificoso. Então, se você está curtindo aquele momento, você quer estar lá, né? Você faz por prazer. Então, acaba se tornando gostoso. Né? Então, é curtir o processo para você... A prova é só a cerejinha do bolo mesmo ali para você concluir o que realmente você treinou ao longo dessa caminhada. É exatamente assim. Isso. O ciclo que é a tortura, né? Que é o difícil fazer. O ciclo é desde uma maratona, quem dera de um Iron Full. Mas ciclos normalmente são dolorosos. E você aprender a lidar com a frustração de um treino que você tem que correr 30 e poucos quilômetros, ali no quilômetro 17 você não quer mais, mas ainda ficar assim, se sabotando, não, eu quero, eu vou, eu consigo, e terminar o treino, tem aquele ditado, nunca me arrependi de ter treinado, né? Então, é muito gostoso quando você termina mesmo ali no meio do treino cansado, então tem que saber lidar com isso aí também. E disciplina, né, Eduardo? Disciplina. Tem que ter mesmo, porque não é todo dia que a gente acorda motivado para treinar. É justamente desse ponto, né? Mas se você tem uma constância ali, a disciplina, com certeza você vai cumprir o que melhora. É a tal da constância, né? A disciplina. Não vai ser vários treinos de tiro, não vai ser só rodagem leve, é a constância. É o que vai fazer você melhorar. Uma pessoa que treina 3 vezes por semana durante 1 ano, no final desse 1 ano vai ter uma baita de uma evolução, enquanto o cara que treinou 3 meses, lesionou, ficou 2 meses parado, voltou, lesionou de novo, parou, ficou mais 2, 3 meses. Então, tipo, a pessoa que correu constante o tempo inteiro, sem se preocupar, às vezes, com o tempo, chegou lá no final igual que ficou se torturando o ano inteiro, né? Maravilha. Alguma palavra final? Divirtam-se. Maravilha. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por passar tanto conhecimento pra gente aqui. Muito obrigado, Felipe. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. E olha, depois desse bate-papo ficou ainda mais claro que cuidar do corpo com regularidade é um investimento que vale a pena, não só para a aparência, mas principalmente para a saúde e qualidade de vida. E desenvolver o Endurance, a nossa resistência física, é um passo essencial para viver com mais energia, disposição e bem-estar. Quero agradecer ao nosso convidado Eduardo Martins por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas sobre Endurance, triatlon e dos esportes em geral, que além de ser meu amigo pessoal, é um dos meus treinadores. Agradeço a ele que me ajudou e me treinou para completar o meu primeiro Ironman há pouco tempo, além dos amigos da assessoria que me acompanharam durante todo o ciclo. E antes de encerrar, deixo aqui uma dica de saúde simples e eficaz. Comece com o que você tem, onde você está e dentro do seu ritmo. Uma caminhada de 20 minutos por dia já pode fazer toda a diferença. O importante é dar o primeiro passo, com constância e consciência. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, mande mensagens pelas nossas redes sociais usando a hashtag TH+Interior e Vida Leve Saúde. E não se esqueçam, cuidar da saúde começam com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!